E muito triste, inclusive, né? Porque é uma questão também de meio ambiente, é uma questão de saúde, tem tanta coisa misturada aqui com essa história dos ataques aos tubarões lá de Pernambuco. O que leva tantos tubarões a Pernambuco? E por que os banhistas seguem entrando no mar? Essa é uma reportagem que a gente traz. A governadora de Pernambuco, inclusive, Raquel Lira, diz que vai retomar pesquisas e o monitoramento das praias pernambucanas para evitar novos ataques de tubarão. 2 adolescentes foram atacados na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Uma menina de 15 anos foi mordida ontem no braço esquerdo e teve parte do membro amputado. No domingo, um adolescente de 14 anos foi mordido também na praia de Piedade, em um trecho de banho proibido. Ele teve a perna amputada. A gente convidou a participar conosco aqui a professora Rosângela Lessa, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é especialista em tubarões e raias e vai conversar conosco a respeito disso. A gente está aqui se conectando com ela. Enquanto isso, eu trago aqui a reportagem que a gente está na página do UOL, do Alessandro Santos, lá diretamente de Pernambuco, falando sobre os impactos ambientais e geológicos que foram provocados pela construção de um complexo portuário lá em Suape, no litoral sul da região metropolitana do Recife, e que sempre é apontado pelos especialistas como um dos motivos para a frequência dos ataques de tubarões na costa pernambucana. Por exemplo, ele ouviu o professor de biologia, especialista em ciências ambientais, que disse que os acidentes com os tubarões na costa de Pernambuco começaram a aumentar de forma descontrolada a partir da construção do porto. Isso foi nos anos de 1980. Houve aterramento de alguns estuários aos rios, que serviram tanto para espécies de tubarões desovar, quanto para os tubarões maiores também se alimentarem. E esses estuários são berçários naturais para diversas espécies marinhas. E com a construção desse porto, os tubarões perderam a sua forma ali, né, o seu meio, a sua cozinha, foi o que ele até falou, e também uma maternidade. Esses casos vêm demonstrando, inclusive, que é preciso olhar para essa questão relacionada ao meio ambiente, as construções, né, nas faixas da região metropolitana, principalmente na Praia de Piedade, que fica no município de Jaboatão dos Guararapes, e em Boa Viagem, em Recife, passam canais perto das águas mais rasas. E esses canais vão de 6 a 8 metros, de 6 a 8 metros de profundidade. Os animais ficam todos ali. Quando a maré sobe, os animais desses canais se aproximam das águas rasas, ficam mais próximos da faixa de areia e que acontecem esses acidentes. Ao longo desses 20 anos, desde o primeiro acidente, possivelmente a população de tubarões já aumentou por ali. O banho nesse trecho do mar, ele é proibido desde julho de 2021, quando um turista morreu, sendo atingido por ali. Essa região é conhecida como Igrejinha, e já foram 77 vítimas de tubarões na costa pernambucana desde o início dessa contabilização, isso incluindo inclusive 10 ocorrências em Fernando de Noronha. 26 pessoas morreram. 26 pessoas. Esse professor de biologia, ouvido pela reportagem do UOL, lista 2 espécies de tubarão que são predominantes nessa costa pernambucana, segundo os dados de monitoramento. É o cabeça de tigre e o cabeça chata. São esses 2 tipos de tubarões mais frequentes. Eles disseram que essas 2 espécies ficam no top 3 das espécies mais agressivas do mundo, junto com o tubarão branco. E ele confirma que essa região conhecida como Igrejinha são realmente os locais com maior risco de ataques. Inclusive surfistas também estão temendo os ataques, por isso essa ação da governadora. Infelizmente, a nossa entrevistada teve um imprevisto e não conseguiu nos atender, mas a gente segue acompanhando esse caso, inclusive aqui na reportagem do UOL a gente também tem outras entrevistas sobre esses ataques de tubarão e como também o governo de Pernambuco pretende atuar nessa área.